caros alunos, sejam muito bem-vindos! Pois é, está começando mais um Fatos Psicológicos do Focus Concursos. Eu sou a professora Bruneto e hoje nós vamos falar a respeito de procrastinação. Professora de Deus, que nome é esse? Pois é, gente, quando a gente ouve a pronúncia ou vê a palavra, parece que é um xingamento, não é mesmo? Procrastinação. Ou então que a gente nunca viu essa palavra, nunca vivenciou isso, nem sabe o que é na prática a procrastinação. Infelizmente, a procrastinação ela está presente no nosso dia a dia mais do que a gente gostaria que ela estivesse. Sabe aqueles momentos em que você olha aquela atividade que você precisa desenvolver e dá aquela preguicinha, dá aquela vontade de cair na cama, tirar um sono, ou então ir fazer qualquer outra coisa, mexer no telefone, olhar a rede social. Pois é, esse momento você não está nada mais, nada menos do que procrastinando a atividade que você tem para fazer. Então, toma cuidado, se você perceber que a procrastinação está sendo muito constante na sua vida, tem que dar uma atençãozinha mais a ela, tem que ter um alerta a mais para tirar ela da sua vida, ok? Por quê? Porque quando você começa a procrastinar, uma vez, tudo bem, faz parte, tem algumas atividades que a gente não gosta mesmo, lembra que a gente trabalhou conteúdos chatos? Vai haver, então você pode até procrastinar. 2 vezes, opa, alguma coisa está acontecendo porque você não está conseguindo fazer aquilo que você deveria fazer. Vamos pensar o estudo. Já pensou se você começa a procrastinar na leitura e não desenvolve? Vai chegar a data do seu concurso e você vai estar sem conteúdo nenhum. Você não vai ter conseguido ler nem a metade do que está solicitando lá no edital, não é mesmo? E não é isso que a gente quer. A gente quer que você dê conta sim, que você não procrastine, que você consiga entender todos os conteúdos a ponto de você chegar lá no dia do concurso e ser o aprovado, não é mesmo? Mandar pra gente torcer junto com você, pra gente comemorar junto contigo. E aí é que entra a procrastinação. Se você tem ela, se você deixa ela ser um hábito na sua vida, você não dá conta. Por quê? Porque a procrastinação ela vai sempre falar mais alto. Ela vai querer que você fique com preguiça, que você vai deitar, que você faça qualquer outra atividade, menos ver a videoaula que você precisa ver, menos ir ler aquilo que você precisa ler. E aí o resultado vem com uma reprovação, que nem nós falamos no vídeo da aula passada. Então, toma cuidado, dá uma olhadinha aí como está sendo sua rotina, dá uma verificada se a procrastinação está ou não presente na sua vida e vamos tirar ela, ok? Quando a gente fala em procrastinação, tem um conceitinho que fala sobre ela para explicar. Vamos dar uma olhadinha? Olha ali então. A procrastinação nada mais é do que o adiamento não estratégico de ações decorrente da disfuncionalidade no processo de autorregulação. Professora, que processo de autorregulação é esse? Que disfuncionalidade é essa? Que eu não estou entendendo nada. Não se preocupe, eu vou explicar. Essa disfuncionalidade, ela se remete a esse processo de autorregulação no sentido de você consegue autorregular-se. Pode ser emocionalmente, pode ser nas suas atividades, você consegue ter um controle a respeito de tudo aquilo que você está vivenciando. Você tem um controle da sua vida. Só que aqui nesse momento, quando você está com essa atitude, esse comportamento de procrastinador, você não consegue. Então, a gente diz que esse processo de autorregulação que você tem, ele está disfuncional, porque em vez de você estar fazendo, se engajando na atividade, se engajando para ir realizar aquela atividade, lá ler o livro, ver as videoaulas, você simplesmente não faz, ok? Mais do que isso, quando a gente pensa nessa disfuncionalidade também, tem algumas coisas que você precisa entender. Olha ali na telinha. A disfuncionalidade está muito ligada ao medo de errar, à insegurança, à aversão da tarefa, perfeccionismo, falta de afirmação e falta de controle. Em que sentido, gente? Seguinte, a procrastinação nada mais é do que esse medo de errar. Então, toda vez que eu fico com receio de tentar fazer algo e no final, ao invés de eu conseguir
algo satisfatório, eu consigo algo insatisfatório, eu acabo errando, não chego na resposta correta, eu sinto esse medo. Então, o que a procrastinação faz contigo? Faz com que você nem tente. Sabe aquele passo inicial que a gente vai dar? Você que está aí nesse momento, estava estudando ou vai estudar, está fazendo revisões, está resolvendo questões, chegou numa questão que você acha muito complexa, que você olha o enunciado e fala assim, meu Deus, da onde saiu isso? Eu nunca vi, nunca li, acho que nas aulas também ninguém nunca falou sobre isso, ou então sumiu da minha cabeça, deu aquele branco porque eu não sei esse conteúdo, tá muito complexo. O que você vai fazer se você começa a utilizar o seu comportamento procrastinador? Você vai deixar de lado essa questão e vai passar para uma próxima que é uma mais fácil, que você não precisa pensar tanto, que está ali quase dado, e aquela que é mais complexa você deixa de lado. Só que, quando fazemos isso, o que acontece? Você não tem a experiência daquele conhecimento. Então, em vez de você começar a tentar responder, pesquisar em livros, entrar em contato com o professor da disciplina para ver se ele consegue te explicar um pouco melhor para você entender, até você conseguir a resposta certa, né? Vamos pensar lá um gabarito, que a resposta está dizendo que é A, e você foi lá e marcou a B. Até você entender o porquê é a A e não a B, então você precisa limitar esse teu comportamento procrastinador, porque daí sim você consegue ir atrás dessas respostas. Senão você simplesmente abandona a questão e vai para uma próxima que é mais fácil. E a gente não quer isso, pelo contrário, quando nós temos essa experiência de lidarmos com uma questão que ela é complexa, que você tem que pesquisar, que você tem que ir atrás, tem que procurar o professor para tirar dúvida, ela faz com que você busque esse conhecimento, no sentido de dificilmente você vai esquecer dele, porque você se engajou tanto em cima para entender, para compreender, que você não apenas leu, você compreendeu ele, ok? Então, toda vez que você sentir esse medo de errar, começa a se engajar, começa a tentar responder, tentar resolver aquele problema, aquela questão, aquela situação, e veja qual é o resultado que você consegue alcançar. Lembrando que, lembra da autoconfiança que já foi falado? Se você confia em você, no seu potencial, você vai perceber que você vai conseguir sim chegar no resultado. Vai conseguir sim chegar até aquela questão, até aquela resposta que está dizendo que é a correta, ou então perceber que realmente aquela não era correta, mas você vai ter argumentos. Isso mesmo, você vai ter argumentos para estar falando sobre aquele assunto, para você estar debatendo sobre ele. Mas o importante é que você dê esse primeiro passo em direção a esse conhecimento, a esse aprofundamento do conteúdo, ok? O outro, vocês lembram ali, ó? O outro é insegurança. Insegurança. Só quem vai dizer se você vai dar conta ou não daquela atividade, se você vai dar conta ou não daqueles conteúdos, se você vai dar conta ou não de resolver a sua prova e conseguir a pontuação necessária, é você. Então você precisa confiar em você. Você precisa ter essa determinação e falar assim: eu consigo. E mandar essa insegurança embora, mandar esse medo de errar embora. Não ser perfeccionista, porque infelizmente não existe perfeição, gente. Nós somos seres humanos, a gente pode buscar a vida inteira a perfeição, nós nunca vamos conseguir atingi-la. Então, quanto mais cedo nós entendermos isso e deixarmos esse perfeccionismo de lado, melhor vai ser o seu desempenho, tanto no estudo quanto na hora da prova também, ok? Não só na prova escrita, lá na prova, na avaliação psicológica também, lá na hora do teste físico também, ok? Então, pega essa insegurança, pega esse medo de errar, pega esse perfeccionismo, deixa de lado, coloca na gaveta, tranca com uma chave e começa a ter segurança, começa a ter autoconfiança para assim você dar conta. Tudo bem? Olha ali, tem mais outro conceitinho que eu quero que você entenda e que, se possível, anote no seu caderno, no seu documento Word que você utiliza para estudar, sublinha, pinte, deixa colorido para você nunca esquecer, ok? Olha ali, todo estudante, quando eu falo todo estudante, significa que você está incluído
nele também, ok? Não é o teu colega, não é teu amigo, não é teu pai, não é tua mãe, não é seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa, é você, ok? Então, você é capaz de autorregular a sua aprendizagem, ou seja, de monitorar, de regular, de controlar a sua cognição, seu pensamento, sua motivação e seu comportamento tendo em vista os seus objetivos. Você é capaz. Coloca essa frase ali, lá no seu caderno, no seu documento Word, mas não esqueça disso. É você. Você tem essa capacidade, você é capaz de fazer isso, ok? Perfeito. Vamos ver mais um conceitinho para nós entendermos como que a gente deixa de lado, então, essa procrastinação. Percebeu que você está procrastinando demais, está quase virando um hábito? Vamos cortar ela da nossa lista, ela não vai mais entrar ali no nosso cronograma de estudos, muito menos em outras atividades também. Quando a gente vai lá para a academia, porque você precisa ter essa resistência física para fazer o teste de aptidão física, então você precisa entender que o senso de poder é você quem determina, é você quem vai determinar isso. Quer saber o que é senso de poder? Olha ali então, é uma propriedade ou estado psicológico, sendo tanto o fenômeno perceptual quanto comportamental, e pode estar concentrado em dois grupos. O primeiro, que é a habilidade do indivíduo de controlar os seus próprios resultados sem influência de outros, e um segundo grupo, que daí teria a habilidade de uma pessoa influenciar outras, de modo que elas façam coisas que normalmente não fariam, em que poder significa exercer controle e influência sobre outras pessoas. Esse grupo 2 a gente vai deixar de lado, porque se você consegue controlar outras pessoas, então você já tem autonomia, tem segurança, não tem nada a ver com isso, não é mesmo? Pois é, então vamos lá para o grupo 1. Grupo 1, novamente, o que ele fala? Fala que é a habilidade do indivíduo de controlar os seus próprios resultados sem influência de outros. Significa que pode ter vários, vamos pensar, diabinhos aqui do lado, falando para você o tempo inteiro, você não vai conseguir, você não é capaz, você vai reprovar, você não vai conseguir ler os conteúdos, você não vai passar na prova técnica, você não vai passar lá na aptidão física, você não vai passar na avaliação psicológica, desista, procrastine. Pode ter essas pessoas aqui do ladinho falando para você. Pode até ser gnomo se você quiser, não tem problema. Seja o bichinho que você quiser do seu lado. Se você dizer não, eu tenho capacidade, eu tenho competência, eu sou sim capaz de ser aprovado, eu sou capaz de deixar essa procrastinação de lado, você vai ver que você consegue, tá? Então, depende de você falar assim, não. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho esse cronograma para cumprir e eu vou cumprir sim porque eu tenho capacidade disso. Sou eu que me autocontrolo, sou eu que controlo a minha vida e sou eu quem determina quais são os meus objetivos e as minhas metas de vida a ponto de eu ir atrás delas e conseguir realizá-las. Tudo bem? Perfeito então, gente. Brigadão, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo bloco. Tchau, tchau.